Bom dia, são todos muito bem-vindos. Um bom dia especialmente para aqueles que nos estão a seguir a partir de casa. E hoje certamente vamos ter um tempo muito especial. É um tempo sempre especial quando estamos juntos, independentemente onde nós estejamos. E vamos começar então este tempo com uma breve oração. Deus Pai, muito obrigado por esta nova oportunidade de estarmos juntos. Pai, apesar de estarmos juntos a cada domingo, é sempre especial cada vez que estamos juntos. Pai, queremos te pedir para que realmente possas dirigir esta celebração. Pai, possas continuar a falar connosco. Pai, certamente já começaste a falar ao nosso coração, à nossa mente, desde o momento em que nós acordamos. Pai, queremos te pedir para que, através dos cânticos, através da meditação, através das conversas uns com os outros, Pai, que tu possas continuar a encorajar-nos e a guiar-nos na tua presença. Pai, queremos te pedir também, ó Pai, por aqueles irmãos da nossa igreja, da nossa comunidade que não se encontram bem de saúde, ó Pai, que tu possas continuar a fortalecê-los, possas fortalecer também a sua família, encorajar. Pai, colocamos cada situação nas tuas mãos neste momento. No nome de Jesus. Amém. Gostaria apenas de reforçar o anúncio dos grupos temáticos que vão começar não nesta quarta-feira que vem, mas na próxima quarta-feira. E temos 2 temas à escolha. Então, o primeiro tema será acerca de Jesus. Será que Jesus existiu? Será que o Novo Testamento merece confiança? Então é algo que nós fazemos como investimento para a nossa vida, mas também por amor àquelas pessoas que trabalham connosco, que estudam connosco. Certamente será uma boa oportunidade e este grupo será facilitado pelo Manuel Rainho. O segundo grupo terá a ver com emoções e espiritualidade. Então a forma como Deus trabalha as nossas emoções. Os 2 vão ser no mesmo horário, quartas-feiras, das 8h30 até às 10h. Precisam de escolher um, então tem um anúncio tanto no Facebook da igreja como no grupo do WhatsApp. Basta enviar uma mensagem para cada um dos contactos que lá está e automaticamente estão inscritos. Então gostaria de reforçar o incentivo para se inscreverem rapidamente, assim podemos organizar as turmas e avançar um pouquinho com mais preparação e com mais qualidade. Vamos então dar início à nossa celebração. Bom dia a todos. Que bom podermos olhar uns para os outros, mesmo mascarados. Bom dia lá em casa. Que todos se sintam bem-vindos aqui esta manhã, que todos se sintam confortáveis lá em casa, mas olhando uns para os outros, sabendo que somos igreja, somos corpo de Cristo e é bom estarmos juntos. Então vamos ficar em pé esta manhã e vamos com louvor cantado dizer que Ele é grande, o nosso Deus é grande em poder, Ele é grande em perdão, Ele é grande em amor. Amém. Todo o nosso corpo possa louvar ao Senhor, a natureza louva ao Senhor. Aleluia. Pode bater palmas. Louvem nos céus o nome do Senhor. Louvem no anjos e hostes nos céus. E na terra louvem. Louvem no sol, estrelas nos céus. Louvem no vento, montanhas e mar.
louva ao Senhor. Louvem nos céus o nome do Senhor. Louvem no anjos e hostes nos céus. E na terra louvem. Louvem no sol, estrelas nos céus. Louvem no ventos, montanhas e mar. E na terra louvem. Grande em poder, grande em glória, grande em perdão, Rei dos céus, grande em força, grande em amor, grande em majestade, Rei sobre todos, grande em poder, grande em glória, grande em perdão, Rei dos céus, grande em força, grande em amor, grande em majestade, Rei sobre todos, Senhor. Amém. Que o nosso louvor seja eterno. Rei sobre todos, Senhor. Eu convidava agora todos a pegarem nas Bíblias e podermos abrir, ou nos telemóveis, como se usa agora mais atualmente, podermos abrir as nossas Bíblias em Mateus, o primeiro dos Evangelhos. Esta vai ser o nosso tema base de estudo esta manhã. Mateus capítulo 25. Eu vou ler na Bíblia para todos, uma das versões. Mateus capítulo 25, e a começar no versículo 31 até ao versículo 40. E diz assim então a palavra do Senhor. Jesus disse ainda: Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os seus anjos, estará sentado no seu trono majestoso, e todos os povos da terra se juntarão diante dele. Então ele há de separá-los uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas das cabras. Porá as ovelhas à sua direita e as cabras à sua esquerda. E dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, abençoados de meu Pai, venham receber por herança o reino que está preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e deram-me de comer, tive sede e deram-me de beber. Era peregrino e hospedaram-me. Andava nu e deram-me que vestir. Estive doente e visitaram-me. Estive na cadeia e foram-me visitar. Então os justos hão de replicar: Senhor, quando é que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando é que nós te vimos como um peregrino e te hospedamos? Ou nu e te demos que vestir? Quando é que nós te vimos doente ou na cadeia e te fomos visitar? E o rei lhes responderá: Saibam que todas as vezes que fizeram isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeram. Até aqui a palavra do Senhor.
voz proclama. Os céus proclamam a glória do meu Senhor. Quem pode ser tão belo como o Senhor? O Cordeiro no trono, para sempre tu serás. Grato prostrar-me-ei só para te adorar. Proclamarei a glória do meu Senhor. Sua vida deu para salvar o pecador. O Cordeiro no trono, para sempre tu serás. Grato prostrar-me-ei só para te adorar. Proclamarei a glória do meu Senhor. Sua vida deu para salvar o pecador. O Cordeiro no trono, para sempre tu serás. Grato prostrar-me-ei só para te adorar. O Cordeiro no trono, para sempre tu serás. Grato prostrar-me-ei só para te adorar. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos verão quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos verão quão grande é o meu Deus. O esplendor de um rei, vestido em majestade, te
todos se alegrarão, todos se alegrarão. Brilha na escuridão e as trevas se esconderão e tremem com a sua voz, e tremem com a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos verão quão grande é o meu Deus. Eu vou voltar a cantar a primeira estrofe, porque às vezes cantamos e não tomamos o sentido daquilo que estamos a cantar. Fala do nosso Deus, vestido de rei, vestido em majestade. Todos se alegrarão, brilha na escuridão e as trevas se esconderão. Amém. Onde há luz, não pode haver trevas. E esta é a nossa vitória. É aqui que nós firmamos a nossa fé. Onde há luz, não pode haver trevas. Em nome de Jesus, onde há luz, não há trevas. Amém. Quão grande é o nosso Deus, todos verão, quão grande é o nosso Deus, chegarão ao arrependimento. Deus está de braços abertos. Quão grande Ele é. Onde existe a luz, não existem trevas. As trevas não têm poder sobre a luz. Quão grande é o nosso Deus. Ele virá vestido em majestade, em glória. Todos verão quão grande é o nosso Deus. Todo joelho vai se dobrar ao nome de Deus, porque não há nada mais poderoso do que Ele. É Ele, o nosso Rei, o nosso Deus. O esplendor de um Rei, vestido em majestade, todos se alegrarão, todos se alegrarão. Brilha na escuridão e as trevas se esconderão e tremem com a sua voz, e tremem com a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos verão quão grande é o meu Deus. Ele para sempre vai reinar, para sempre reinará. Ele é o princípio e o fim. Ele permanecerá do princípio ao fim. Do princípio ao fim. Eterno Deus, só Tu, Pai, Filho e Espírito. Pai, Filho e Espírito. O leão e o cordeiro, o leão e o cordeiro. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos verão quão grande é o meu Deus. Louva ao Senhor, quão grande é o nosso Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos verão quão grande é o meu Deus. As trevas não estão no meio do louvor. Não me sei igual, Jesus, Tu és digno de louvor. Todos verão quão grande é o meu Deus. Não me sei igual, não me sei
nome sem igual. Nome sem igual. Tu és digno de louvor. Todos verão quão grande é o meu Deus. Nome sem igual. Nome sem igual. Tu és digno de louvor. Todos verão quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos verão quão grande é o meu Deus. Se alguém quiser orar, cantando voz de louvor ao Senhor. Deus ouve o nosso louvor e a nossa oração. E se precisamos que alguém ore connosco, podemos falar com os nossos irmãos. Estamos em família. Amém. Podemos ficar sentados. Bom dia. Parece que ficámos um bocado intimidados ali com o alarme. Ora, vamos abrir novamente as nossas Bíblias. E para quem nos acompanha lá de casa, e se por acaso entrou agora, nós já lemos o texto que vamos... Desculpem, estou de máscara. Já é o hábito. E nós vamos ler Mateus 25, versículos 31 a 40. Entretanto, alguém lá em casa também já apenas teve a oportunidade de se ligar agora, e já lemos esse texto aqui. E como já lemos esse texto, eu não vou voltar a ler todo outra vez. Eu gostaria, neste momento, que nos concentrássemos na resposta das pessoas junto do rei. E podemos ler Mateus 25 a partir do versículo 38. E desculpem. Exatamente, 37. Obrigado. São atentos. 37, muito bem. E então diz assim: então os justos hão de replicar: Senhor, quando é que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando é que nós te vimos como um peregrino e te hospedamos? Ou nu e te demos que vestir?
quando é que nós te vimos doente ou na cadeia e te fomos visitar? E o rei lhe responde: saibam que todas as vezes que fizeram isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeram. Vamos orar novamente? Senhor Jesus, nós não confiamos nas nossas forças, confiamos em Ti, Senhor, e assim te queremos pedir a Tua bênção para que o Espírito Santo, de facto, coloque os nossos cérebros na atenção correta para a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque tivemos a oportunidade de juntos celebrar, vimos até Ti em louvor musical, enquanto corpo, Senhor. Muito obrigado por isso. E agora, enquanto corpo, ajuda-nos também a prestar atenção para a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Amém. Tenho aqui uma Bíblia, a versão ou tradução, o livro, tenho usado para reler um bocadinho o Velho Testamento, agora à luz de uma linguagem diferente. Não é? Tenho usado. Tenho aqui uma panela. Em casa sou eu que trato da louça, entre outras funções domésticas. E as panelas, algumas delas não dão para levar à máquina de lavar louça. Pronto, quer dizer que temos que andar a arear e por aí fora, não é? Quem trata disto sabe como é que é. Pois o barulho que isto faz é muito chato, não é? Mas pronto, esta é parte da minha vida doméstica em casa também. Tenho aqui um brinquedo da minha filha. Ela gosta muito da Mini. E graças a Deus que a saúde dela já melhorou bastante, o que quer dizer que ela agora já pode voltar a brincar com este tipo de bonecos. Durante um ano ela não pôde brincar com isto, por causa dos seus problemas de saúde respiratórios, e ela agora está muito melhor, pôde voltar a rever uma das suas minis preferidas. Rebelde como a minha filha. Um livro muito interessante, eu trouxe aqui como representação de uma realidade de todos nós. O título diz Conversas Difíceis, para ser aplicado em contextos de trabalho, e de facto representa talvez uma boa parte da nossa vida, não é? Nas relações laborais, e o quanto é que essas relações laborais podem ser estressantes em algumas medidas, não é? E é um livro muito interessante que aborda essa questão e como ter conversas difíceis. O texto que nós acabámos de ler em Mateus 25, normalmente ele é abordado apenas num ângulo, ou apenas a partir de uma dimensão. Assim que nós ouvimos este texto de Mateus 25, nós pensamos sempre mais ou menos em trabalho social ou caridade, justiça social, não é? Normalmente é por este ângulo que nós automaticamente lemos o texto. Eu gostava de vos chamar a atenção aqui hoje para uma realidade um pouco diferente. Eu gostava de chamar a atenção aqui hoje para a nossa relação com Deus, a partir deste texto. De facto, este texto é muito similar a um outro, ao que ele está, no fundo, a tentar transmitir. É muito similar a um outro que vocês podem abrir. Na verdade, vamos ler apenas um versículo. Na prática, até só metade desse versículo. Vocês podem abrir em 1 de João, ou simplesmente ouvir. Vamos ler apenas a metade desse versículo. 1 de João 4, versículo 20. A segunda metade do versículo diz o seguinte. Todo este texto é um texto fantástico, como qualquer pedaço da Escritura, mas vou tentar restringir-me aqui então à segunda parte do versículo 20, capítulo 4 de 1 de João, da primeira carta de João. Não o Evangelho, mas a primeira carta. E diz assim: aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus, a quem não vê? Aquele que não ama o seu irmão,
a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê. Na cultura portuguesa nós temos este ditado que é quem não... Agora por acaso até já me esqueci, mas nós costumamos dizer aquilo que não é visto não é sentido, não é? Uma coisa assim meio parecida. Como é que é? Longe da vista, longe do coração. Longe da vista, longe do coração. E às vezes, para recordar para mim próprio o quão importante é isto, e até com outras pessoas, eu costumo acrescentar dizendo: e Deus não se vê. Longe da vista e longe do coração. E Deus não se vê. O que coloca aqui um problema, se o ditado for verdadeiro. Muito facilmente nós temos esta tendência natural de que aquilo que não é visto está um bocado longe do coração. Mas então o que é visto? Então o que é visto? O que é visto provavelmente é aquilo que muitas vezes é mais desprezado. O que é visto é uma panela. É uma atividade diária em relação ao qual nós muitas vezes somos obrigados a fazê-la. São as relações laborais. São a vida familiar. É isso que é visto. E aquilo que é visto muitas vezes é monótono, é chato. Abram novamente em Mateus 25. E o versículo 40 tem lá uma expressão que é muito comum nos evangelhos. Não é? Que é pequeninos, ou o mais pequeno. Elektisis é a expressão que aparece no original grego. E muita da lógica do Evangelho e de algumas cartas do Novo Testamento andam à volta desta expressão. O mais pequeno. Aquele que é mais invisível. Aquele que é menos importante. Aquele que não tem muita relevância em termos sociais. O mais pequenino. Muito do agir de Deus, quando nós lemos diversas partes do Novo Testamento, muito do agir de Deus dá-se a partir desta lógica do mais pequeno. É uma lógica difícil de entender, principalmente para uma cultura como a nossa, focada naquilo que é o maior, o mais importante, o que tem mais visibilidade, o que tem a maior parte dos holofotes sobre ele. Não é? E na nossa cultura é um pouco difícil de encarnar e de perceber este modus operandi que Deus tem e que traz-nos a nós. E uma das coisas que às vezes nós esquecemos na nossa relação diária com Deus é precisamente a importância das pequenas coisas. Mais do que a importância, a forma como Deus se revela a nós a partir dessas mesmas pequenas coisas. Muitas vezes nós vemos, por exemplo, os devocionais, às vezes acontece, como uma forma de eu escapar daquilo que me aborrece. E às vezes eu vou tentar fazer entender. Às vezes a forma como pegamos numa Bíblia e nos pomos a estudar a Bíblia pode ser uma maneira também de eu me esquecer dos meus problemas. Uma maneira de eu não lidar com as situações chatas que eu tenho em casa. E então eu prefiro recolher-me do que lidar com essas situações. Eu não estou a dizer que isto é sempre como acontece, mas às vezes pode acontecer. Para algumas pessoas, ou em algumas situações de todos nós, às vezes ir termos com Deus, a própria oração, estar com Deus, é uma forma de eu ir ter com Ele e dizer, apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades que as pessoas me colocam e apesar de todas as coisas chatas em relação às quais eu gostaria de me livrar, eu ainda assim vou ter contigo, Deus. Apesar das dificuldades todas dos outros que quase me fazem desfocar a atenção de ti, Deus, eu mesmo assim vou ter contigo. Ou seja, uma espécie de visão dos outros e das situações à nossa volta como obstáculo à nossa presença com Deus. E às vezes essa pode ser a nossa atitude quando estamos diante de Deus. Eu gostaria de vos sugerir que tanto 1 de João 4:20 como o texto que acabámos de ler em Mateus 25 nos sugere uma coisa muito diferente. Nos sugere um caminho um pouco invertido. Jesus Cristo revela-se a nós na presença das coisas que nos acontecem. O nosso encontro com Deus
não se dá quando nós vimos à igreja. O nosso encontro com Deus não se dá, até se calhar provavelmente, de uma certa forma, e já me vou explicar, quando nós nos predispomos a estar com Ele orando. Porque Deus já esteve connosco há muito tempo atrás. Quando nós nos predispomos a estar com Ele orando, isto é apenas mais uma sequência de todo um processo e toda uma presença de Deus na nossa vida, que começa numa panela. Não, os outros não são obstáculo ao nosso crescimento espiritual. Os outros e as outras situações são a ferramenta que Deus usa para o nosso crescimento espiritual. Não é por acaso que podemos abrir, mas podem apenas ler. É Efésios, quando o apóstolo Paulo, a carta dos Efésios é uma carta muito interessante, praticamente o apóstolo Paulo, nos primeiros 4 capítulos da carta, ele diz coisas absolutamente extraordinárias acerca da nossa nova realidade em Cristo. Mas coisas absolutamente extraordinárias. Eu vou ler apenas uma parte, que está em Efésios 2, versículo 4, mas todos os 4 primeiros capítulos da carta de Efésios andam à volta deste tema. E diz assim o apóstolo Paulo em Efésios 2, capítulo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, mostrou por nós um grande amor. Estando nós mortos por causa dos nossos delitos, Ele deu-nos vida juntamente com Cristo. É pela sua graça que estão salvos. Pois Deus ressuscitou-nos juntamente com Cristo Jesus. E com Ele nos fez tomar parte do seu reino celestial. Desta maneira, quis mostrar para sempre, reparem, para sempre, a todos os que hão de existir, a imensa riqueza dos favores que nos concedeu por meio de Jesus Cristo. E toda a carta a Efésios, a primeira parte da carta, é tudo à volta disto. É uma apoteose, é para chamar-nos a atenção para algo que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, mas que Cristo já trouxe até nós. Algo que nós propriamente não sentimos, com certeza não vamos sentir a ver telenovelas, com certeza não vamos sentir muitas vezes em conversas comuns de café. Não, é algo que nós só vamos prestar atenção a partir da fé. Mas é algo que já é real. Cristo já fez isto por nós. E a primeira parte da carta dos Efésios e tudo à volta disto. Mas de repente, no meio desta apoteose fantástica, Paulo, a partir do início do capítulo 5, começa a falar de coisas muito chatas. Muito chato. E quase que no pico, no apogeu da carta, ele parece que começa a falar de coisas assim que nós não gostamos muito de ouvir. Na primeira parte do capítulo 5, ele começa a falar das coisas que nós não devemos fazer. E é muito chato. E Paulo começa, nem isto, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo. A carta estava a correr tão bem. E começa, nem isto, nem aquilo, nem aquilo, nem aquilo outro, nem aquilo outro. É chato. Depois ali, a partir do versículo 21, Paulo começa a falar de coisas tão banais como sujeitar-vos uns aos outros. Que o marido possa amar a mulher como Cristo ama a igreja. E possa amar a mulher até como ama, da mesma forma como ama o seu próprio corpo. E que a mulher seja submissa ao marido. E que os filhos obedeçam aos pais. E que os pais não irritem os filhos. E que os servos se façam para os seus senhores como se estivessem a trabalhar para o próprio Deus. Trabalhem para os senhores como se estivessem a trabalhar para o próprio Deus. E é uma coisa assim meia bruta que entra ali no meio da carta. Porquê é que Paulo faz isto? Paulo faz isto porque ele percebe que o nosso crescimento e o nosso estar com Deus, o nosso encontro com Deus, dá-se a partir do nosso cotidiano. Ele dá-se a partir das coisas comuns. Das coisas que nós consideramos banais. Banais. Nós não estamos numa cultura que preza banalidade. Nós estamos numa cultura que tem horror à monotonia. Tem horror mesmo à monotonia. Estamos viciados em estímulos, não é? E recentemente uma pessoa que tem sido muito importante na minha caminhada com Deus, tem sido um companheiro na caminhada espiritual, ele recordou-me recentemente de um trecho num livro absolutamente magnífico, eu aconselho a todos a leitura, que é a Ortodoxia, de Chesterton, pelo autor Chesterton, autor britânico, e talvez o melhor livro de apologética que alguma vez foi escrito, nos inícios do século XX. Vejam bem quão antigo é este livro. Ortodoxia.
E este companheiro de caminhada recordou-me um dos trechos que Chesterton escreveu neste livro e que diz o seguinte: ora, para usar uma frase popular, diz Chesterton, pode ser que o sol se levante regularmente porque nunca se canse de levantar-se. A sua rotina pode provir não de uma falta de vitalidade, mas de uma torrente de vida. O que eu quero dizer pode ser observado, por exemplo, nas crianças. Quando descobrem algum jogo ou brincadeira de que gostam muito, não é? Uma criança balança ritmicamente as pernas devido a um excesso e não a uma ausência de vida. As crianças têm uma vitalidade abundante, são impetuosas e livres de espírito e, portanto, querem as coisas repetidas e inalteradas. Elas sempre dizem: faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, vai, mais uma vez, não é? É assim que as crianças agem. E o adulto faz outra vez, até ficar quase morto. Os adultos não são suficientemente fortes para exultarem na monotonia. Ele continua e diz o seguinte: mas talvez Deus seja suficientemente forte para exultar na monotonia. É possível que Deus diga ao sol todas as manhãs: faz outra vez. E diga à lua todas as noites: faz outra vez. Pode ser que não seja uma necessidade automática que faz todas as margaridas iguais. Não é? Nós temos esta imagem do mundo como algo mecânico. Não é? Chesterton aqui está a sugerir uma visão diferente. Não é? Repetindo, pode ser que não seja uma necessidade automática que faz todas as margaridas iguais. Pode ser que Deus faça cada margarida, cada flor, separadamente. Mas não se canse de criar cada uma delas em particular. Pode ser que ele tenha um eterno espírito de infância. Interessante. Nesta monotonia ao qual nós não damos atenção, Deus está lá. Então, esta panela aqui, não esta, mas as panelas, todas as outras panelas que ela representa, algumas são complicadas, às vezes deixamos queimar a comida e é chato. Isto não pode ir à máquina. Às vezes estamos estressados porque há agenda cheia para fazer e coisas da casa precisam de ser feitas, não é? As agendas alteram-se, principalmente para algum tipo de trabalho, as agendas. Por exemplo, a minha semana nunca é igual. Se eu olhar as minhas semanas em cada mês, eu não tenho uma única semana igual. Se calhar para algumas pessoas isto até pode ser interessante. Eu confesso que isto começa a ficar um bocado cansado disso, porque nunca há uma certa regularidade. Então as coisas têm que estar sempre a ser alteradas, quase a cada dia. E isso tem um peso depois na vida doméstica, porque a casa precisa de ser arranjada, não é? Entre mim e a minha mulher, entre mim e a Vera, com certeza a parte doméstica é a parte mais complicada do nosso casamento. Não é? Para pessoas, se calhar é a relação familiar, para pessoas será a questão financeira, e nós sabemos que a questão financeira é um grande problema, etc. Não. Para mim e para a Vera, a parte doméstica é talvez a parte mais complicada de gerir, não é? Pelo menos entre mim. Portanto, cada vez que eu tenho de tomar conta desta tarefa, não é uma tarefa qualquer nem banal. Deus está ali. Nós gostamos muito de ver estes brinquedos e tal, e pensar nas crianças, mas eu só tenho uma filha. No tempo do confinamento, eu tive uma revelação dura. Eu não gosto de brincadeiras infantis. Mas isto é sério. Eu não gosto de brincadeiras infantis. Mas na minha relação com a minha filha eu tenho de ter essas brincadeiras infantis. O tempo de confinamento foi o choque para mim, perceber. Eu consegui esconder isso até ao tempo de confinamento. Portanto, consegui esconder isso de mim mesmo mais ou menos durante 2 anos. Portanto, de março a junho eu tive o choque de perceber que eu não gosto disso e o que é que isso implica na minha relação com a minha filha. Então, aqui isto não é um mero brinquedo da minha filha. Aqui representa uma caminhada espiritual que eu tenho feito.
Vocês acham mesmo que é preciso comentar este livro? Não é preciso comentar isto. Todos nós percebemos intuitivamente o que é que isso implica. Por acaso não tenho aqui nenhum volante. Eu era para trazer um volante, mas depois não consegui arranjar nenhum volante. Vocês sabem que eu tenho contado isto a alguns de vocês, e às vezes até aqui, conduzir um automóvel, essa coisa mesmo banal, tem sido uma caminhada espiritual para a minha vida profunda. Profunda. Graças a Deus esse capítulo está a ser encerrado. Acho que o que Deus tinha para trabalhar em mim a partir daí, acho que está a chegar ao seu fim. Isso é muito bom, mas foi uma caminhada espiritual para mim profunda. Perceber o que é que Deus estava a dizer-me a partir da minha forma de conduzir. E o quanto é que isso precisava de ser trabalhado na minha vida. O que é que isso representava também. Não é? Estava a ver se tinha aqui mais alguma coisa, mas não. E de repente então temos a Bíblia. Quando nós vamos ter com Deus, Ele já se encontrou connosco em múltiplas situações, muitas vezes. E provavelmente quando Deus nos pede, quando Jesus nos diz para nos fecharmos no quarto e para estarmos com Ele, não é tanto para que nós finalmente possamos estar com Ele, porque Ele já passou por nós muitas e muitas vezes. É mais, provavelmente, porque finalmente quando estamos no quarto sozinhos com Ele, nós podemos prestar atenção e tomarmos consciência, sermos intencionais e conseguirmos começar a ouvir efetivamente o que Ele nos andou a dizer ao longo de todas as situações banais e corriqueiras e monótonas do nosso cotidiano e da nossa vida. Quando nós finalmente vamos estar com Ele em oração, quando finalmente estamos a ler e estudar as Escrituras, quando finalmente estamos a interceder por outros, nós estamos com um Deus que já se encontrou connosco há muito tempo e, portanto, estamos finalmente na situação de sermos capazes de o ouvir. Não é tanto ir ter com Deus para aguentar a vida difícil. Nós vamos ter com Deus para finalmente compreender o que é que Ele já nos disse nessa vida difícil. Que é um bocadinho diferente. Termino com este testemunho. À medida que nós somos mais intencionais a prestar atenção, o testemunho é meu, é pessoal. À medida que nós somos mais intencionais a prestar atenção e temos plena consciência do que é que está a acontecer à nossa volta, nas pequenas coisas, nós vamos descobrir uma imensidão de um reino de Deus que já está presente à nossa volta. Uma imensidão. E quando nós vimos até aqui carregados de todas essas experiências. Quando nós vamos ter com Deus, nós vamos carregados com os outros às nossas costas, mas já não como um peso. Com a percepção de que Deus está aí, está a trabalhar a partir dessas situações. Cada situação, as nossas experiências de vida são muito diferentes uns dos outros. Portanto, nós somos muito diferentes também uns dos outros. Às vezes nós temos esta tendência para querer, no fundo, estudar a Bíblia toda, para de repente conseguir encaixá-la toda de uma vez na nossa vida. Eu iria sugerir que isso não é nada prático. Eu iria sugerir que se calhar era a altura de darmos atenção às janelas de transcendência que acontecem na nossa vida a partir das situações concretas e banais. E que é aí, nessas situações, que Deus quer falar connosco e a partir dela. E quando nós vamos às Escrituras, então nós vamos às Escrituras de modo a perceber o que é que há na minha vida onde ela se aplica. Claro que toda a Escritura se aplica à minha vida, obviamente. Mas há situações concretas nas quais Deus está literalmente a bater-nos à porta para dizer: é por aqui que eu quero trabalhar contigo. E as situações são muito diferentes de cada um de nós. E precisamos tomar atenção a isso. Vamos orar novamente? Paizinho, queremos agradecer de todas as vezes em que te vimos nu, em que te vimos com fome e com sede. Mas acreditamos, Senhor, que não é para continuar a não te ver. E que se tu contaste esta história, esta analogia, é porque tu estavas a informar os discípulos
e a todos nós que tu estás presente à nossa volta. Senhor Jesus, nós queremos perceber o teu rosto a partir de cada situação das nossas vidas. Nós sabemos que tu estás presente. Ajuda-nos a ser intencionais na forma como prestamos atenção. Espírito Santo, ajuda-nos a ser intencionais na forma como prestamos atenção. E, Senhor, que esta nossa relação contigo possa ser 24 horas, 7 dias por semana, porque tu estás presente na nossa vida 24 horas, 7 dias por semana. Muito obrigado, Pai. Amém. Quem quiser pode ficar em pé, quem quiser pode ficar sentado. Mais uma vez para cantarmos juntos. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mau renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, oh, eu sinto o teu amor transformar a minha
e o meu coração, Senhor, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, 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 tudo entregarei. Obrigado, Manuel, por nos recordar de termos de praticar a presença de Deus. Esta é uma prática espiritual de suma importância, uma disciplina espiritual. Perceber que Deus está presente em todos os momentos e situações da nossa vida. E como Ele está presente, cada momento é sagrado. Cada momento é sagrado. A dificuldade lá no trabalho é um momento sagrado, porque Deus está lá. O problema no lar é uma dificuldade, mas é um momento sagrado, porque Deus está lá. Enfim, todas as situações da vida, Deus está presente. É um momento sagrado para o nosso bem. E, ao percebermos a sua presença, podemos também perceber aquilo que Ele quer fazer nas situações, particularmente em nós. E aí nos lembramos que Ele quer fazer o bem. E o bem é nos transformar à imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Então vamos ter um momento agora de gratidão a Deus. Agradecer pela presença dEle na nossa vida e pela presença dEle em todos os momentos e situações da nossa vida. Então, tem esse momento de gratidão.
E pede a Deus, Senhor, dá-me esta ou essa sensibilidade espiritual para perceber tua presença, para me submeter a ela, ao Senhor. Nas coisas mais simples e banais, fáceis ou difíceis, Deus está presente. Podemos confiar nele. É o Deus que não nos abandona. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por tua presença na nossa vida, pela tua obra contínua em todas as situações. O Senhor não desiste de nós. O Senhor continua a completar a obra, a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a praticar a presença do Senhor. Com gratidão no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela presença de todos, os que estão em casa também, os que estão aqui. Temos de sair rapidamente pela porta e cuidado com as distâncias lá fora também. Vamos continuar de máscara e ser breves, tá bem? Então, Deus abençoe. Bom domingo, boa semana.